essa vida, ela é uma jornada e você não pode definir a sua jornada como um todo por um momento em que você está vivendo. E também você não deve considerar apenas a sua breve passagem aqui na Terra como a sua história completa. Nós temos uma história sim para se completar aqui nesse mundo, mas existe algo muito maior, algo a mais do que essa dimensão terrena que nós estamos vivendo agora. Jesus falou que Ele está conosco. Ele envia o Espírito dele para estar conosco durante toda a nossa trajetória e até a consumação dos séculos. Ele é Deus que está conosco e que nos guarda. Então, quando nós temos a dimensão da eternidade, a consciência da eternidade, isso vai nos levar a um lugar de segurança para viver o propósito de Deus. Deus nos criou e nos enviou aqui para esse mundo com uma missão espiritual. E ela se manifesta bem na prática mesmo, né? Deus sempre nos dá uma direção clara do que fazer. Deus sempre nos fala, nos revela o propósito que Ele tem na nossa vida. E aqui em Salmo 37, no versículo 5, Deus estava falando comigo aqui de pessoas que queriam estar aqui nessa oração, que tem uma sensação de insegurança, uma sensação de medo, de não ter uma provisão, de não ter suprido a sua necessidade. Mas Deus estava falando aqui comigo nesse versículo, o salmista dizendo: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você ouviu? Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O interessante é que aqui um pouco antes, o salmista vem dizendo no versículo 16: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Você está ouvindo? E aqui nós entendemos uma maneira até misteriosa de Deus prover para aquele que é justo. Você está ouvindo? Muitas vezes, aqueles que têm muito nesse mundo, né, eles estão apoiados, estão crendo, estão pondo a sua confiança naquilo que tem, como posses aqui materiais. Mas Deus nos convida para colocar a nossa confiança, colocar a nossa segurança na palavra dele. Você acredita na palavra de Deus? E o que Deus vai fazer? Deus não é contra dinheiro, nem contra posses, não. Mas Ele quer que a nossa segurança esteja nele. E nos momentos de necessidade, Ele tem as formas de nos socorrer. Ontem eu achei interessante, por quê? Porque por 2 vezes Deus estava falando comigo no Salmo 121, e quando a gente chegou no culto, 3 pessoas falaram o mesmo salmo, né? Sabe aqueles cultos assim que Deus está falando no mesmo salmo? E eu falei, então eu vou citar esse salmo aqui, eu vou declarar esse salmo sobre a sua vida. E quando Deus estava me dando esse salmo e um outro versículo também, Deus estava falando assim comigo. Eu até citei para vocês esses dias que não era para a gente ficar olhando muito aqui, ó, muito esse lado aqui externo, mas era para a gente olhar para o que Deus faz, era para olhar para o alto dos montes, era para olhar para Ele, porque é de lá que vem o nosso socorro. Está chegando um tempo de socorro na sua vida, está chegando um tempo onde você vai ver que a palavra de Deus é poderosa, que Deus não brinca de falar, que Deus cumpre promessa, que Deus aparece na hora certa, que Deus age da forma
da forma correta, no tempo certo. O tempo e a forma importa sim. Você pode dizer isso? O tempo e a forma importa sim. Às vezes a gente acha que o tempo e a forma não importam. Tem pessoas que falam, não, vai ter o tempo de Deus. Tá, mas imagina você esperar chegar o tempo de Deus. É o tempo de Deus? É. Só que também é a forma de Deus. O que Deus está falando aqui com você. Às vezes você quer um plano já completo do que fazer. Quando Deus fala, não, eu vou te instruir em cada momento, em cada coisa que você for fazer. Eu quero te instruir. Eu quero ter esse relacionamento com você. Tem um salmo que fala exatamente isso, que ele nos instrui aonde? No caminho. Às vezes a gente quer que Deus nos instrua tudo de uma vez só, mas é no caminho que ele vai nos instruir. Olha o que diz aqui, Salmo 32, versículo 8. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas, sob as minhas vistas, lhe darei conselho. E Deus estava me dando uma palavra aqui sobre pessoas de grandes perdas e grandes quebras financeiras. E dentro dessas perdas, dessas quebras financeiras, gerou em você uma sensação de insegurança. Mas Deus vai usar isso para uma coisa boa. Para quê? Para te fazer crescer espiritualmente. Como? Deus quer que a sua segurança esteja nele. E ele permitiu essa quebra, ele permitiu essa situação difícil. Não sei se a palavra quebra seria melhor, mas só para você entender. Deus permitiu essa situação difícil financeiramente e até nos seus negócios, nas suas coisas. Para quê? Porque ele quer que a sua segurança esteja nele. E você seja livre. Você foi livre, na verdade. Você foi livre até de avareza. Para quê? Sua segurança estando em Deus, você vai ver que Deus vai prover para você de uma maneira sobrenatural. E mais do que isso, Deus tem aí uma grande restauração, uma grande prosperidade para a sua vida. Você está ouvindo? Uma prosperidade também financeira. E Deus também está querendo que você tenha um compromisso com a obra dele aqui na terra. Você está ouvindo? Então, esse é um lugar de segurança de quem é justo. A Bíblia também diz, o Senhor conhece os dias dos íntegros, versículo 18, e a herança deles permanece para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis, e nos dias de fome se fartarão. Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros nos céus. Não é verdade? Agora, o que significa isso? Um dia Deus estava falando comigo que o problema é que quando a segurança de alguém, quando a nossa segurança está nesse mundo, ou está em finanças, ou está em posses, então nunca vai ser suficiente, porque você sempre vai querer mais e trazer para você e só vai ajuntar. Quando Deus, na verdade, Ele quer que as nossas finanças, e Ele quer também que a nossa mentalidade esteja sempre entendendo qual é a vontade dEle em cada situação. Se a sua segurança estiver no dinheiro, você não vai conseguir ser um dizimista na igreja que você faz parte, né? Porque isso é para a nova aliança, é da vontade de Deus que você participe, não só de palavras, mas que você, de uma maneira prática, demonstre aquele amor, aquele compromisso que você fala que você tem com Jesus. Então, você não vai conseguir ser generoso com as pessoas se a sua segurança estiver no dinheiro ou nas posses. Agora, também, você deve ter sabedoria de lidar. Não é você dar tudo, sabe? Não é você dar tudo, não é você, sabe, de uma maneira assim, impensada, sem sabedoria, dar tudo, né, para alguém ou dar tudo para a igreja. Não é isso, não.
Mas a Bíblia fala, por exemplo, sobre 10%. A Bíblia fala, por exemplo, sobre ser generoso. E a Bíblia também fala que é pecado você poder ajudar e não ajudar. Você está ouvindo? Então, Deus está despertando em um coração generoso. E alguém me pergunta, falando assim, como que eu posso ser curado da avareza? Eu falei, você quer ser curado da avareza? Eu falei, quero. Então, dá mais do que você já está acostumado a dar. Você está acostumado a dar. Um exemplo, não vou falar valores, né? Não vou falar, mas você está acostumado a dar um tanto, dá 3, 4 vezes mais do que você está acostumado. Se as suas riquezas aumentam, não ponha nela o coração. Então, quanto mais Deus vai acrescentando para você também nas finanças, você está ouvindo? Porque Deus, você sabia que o Deus é um Deus ilimitado? Deus pode tornar alguém muito próspero. Até aqui no capítulo anterior aqui de Salmo, fala isso, que Deus tem prazer, Deus tem grande prazer na prosperidade dos seus servos. Deus não tem nenhum problema também com a prosperidade financeira, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós devemos olhar essa área das finanças à maneira de Deus. Você está ouvindo? Se isso for um impedimento para você servir a Deus, então você tem que parar para pensar, será que realmente Jesus tem sido o Senhor na prática da minha vida? Na prática, será que Jesus tem sido o Senhor? Será que Ele realmente tem sido o dono da minha vida? Ou será que eu tenho colocado a minha segurança nas riquezas? A segurança do justo é o quê? É a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus está falando? Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olha o que diz aqui no versículo 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Nosso refúgio é o Senhor. Ele é nosso refúgio, fortaleza. Ele nos faz andar de cabeça erguida. E eu vou ler aqui esse salmo que eu citei para vocês, acabei não lendo, né? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Você está vendo? Que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. A nossa segurança é a palavra de Deus. Agora eu vou falar. Nós estamos já aqui há quase 13 minutos nessa oração e eu vou falar. Deus estava falando aqui que muitos de vocês vão entrar em um tempo de prosperidade também financeira. Faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma, a Bíblia diz. Você está ouvindo? Então, você deve entender que Deus sim tem poder e vai te prosperar, mas Ele quer que a sua segurança esteja na palavra dele, na palavra de Deus. Sua segurança deve estar na palavra de Deus e não em recursos financeiros ou em números, porque as finanças por aqui, nesse presente século, as finanças, elas são muito instáveis. As finanças aqui nesse mundo são muito instáveis. Você sabia disso? Que as finanças aqui nesse mundo são muito instáveis? Mas se a sua segurança estiver no Senhor, Ele não vai permitir que você seja desamparado. Até quando? Até que você cumpra o seu tempo aqui nessa vida. Até que você cumpra a sua missão aqui na Terra. E a gente vai então para a dimensão que nós esperamos, que é a dimensão plenamente da eternidade, de estar com o Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, que muitos daqueles que tinham uma promessa de Deus, eles passaram por essa terra sem ver as promessas concretizadas, porque eles fizeram parte de um todo e eles não viram promessas cumpridas. Hebreus capítulo 11, aqui no versículo 39 fala: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo,
a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que a Bíblia está dizendo? Tem algo muito maior para nós do que a dimensão aqui nesse mundo. É verdade. Só que Deus tem uma missão que Ele vai suprir toda a nossa necessidade dentro da missão dele para nós. E até antes da missão de Deus, Ele sabe das suas necessidades. Você está vendo? Então não é o fato de ter ou não ter posses, ter ou não ter dinheiro, que deve deixar você seguro ou inseguro. Você está ouvindo? Mas o que me deixa seguro? O que é a minha segurança? A minha segurança é quando eu elevo meus olhos para os montes. Por quê? Porque é de lá que vem meu socorro. O que me dá segurança? É Deus e a palavra de Deus me garantindo que enquanto eu estou aqui nesse mundo, nós teremos tudo o que nós precisamos. Porque nós ainda temos um corpo físico. Você está vendo? A gente tem um corpo físico. E esse corpo físico tem necessidades. Se esse corpo físico, por exemplo, se não tiver uma boa alimentação, prejudica até a forma de você pensar. O pior é que prejudica. Pode prejudicar em muitas coisas. Tem uma coisa que eu não acredito. E já está repreendido e destruído em nome de Jesus, se você tem ouvido isso. Eu vou falar o que eu acredito. Nesse ponto aqui. Tem gente que fala assim, se não tiver provisão, se não tiver dinheiro, pode até acabar casamento. Se tem andado com Deus, você é diferente. Vocês vão buscar uma saída aí para resolver o problema. Vocês vão se unir para resolver. Faltou dinheiro, acabou o casamento. Para com essa conversa. Isso não é conversa de quem crê em Deus, não. Fala assim, não tem dinheiro aí, não está faltando alguma coisa, o que vai acontecer? Os dois vão orar junto e ver qual que é a direção de Deus, como que Deus pode agir para suprir para vocês. Você é um justo agora, você não é mais qualquer um, não. Você não é mais qualquer um. Você agora é um justo, você tem andado com Deus, Ele te justificou. A herança de Deus está disponível para você. Você está ouvindo? Você não é mais qualquer um. A partir do momento que você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, você é diferente. Tem um registro espiritual sobre você. Tudo o que você precisar dentro do propósito de Deus vai ser suprido. Tudo que você precisar, Deus vai te dar. O meu Deus estava me dando um entendimento, eu citei aqui com vocês, sobre o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Sabe o que significa isso? O apóstolo Paulo estava vivendo o propósito de Deus, a missão de Deus na vida dele. E hoje nós, vamos trazer para o dia de hoje, hoje nós estamos aqui para viver a vontade de Deus. E todo o suprimento, toda a sua necessidade é suprida dentro do querer, do propósito de Deus para você. Você está ouvindo? É um ciclo aí que está se fechando na sua vida. Um ciclo de pensar negativo. Um ciclo que está se fechando de pôr a sua segurança em coisas. Ou pôr a segurança até no dinheiro. Não. A sua segurança deve estar no Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Não é porque, minha segurança está na palavra, então não vou ter suprimento. Não é isso não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que quando a sua esperança está na palavra, sua esperança está em Deus, Ele tem o escape, Ele tem o amparo, Ele não vai te deixar desamparado. A Bíblia está falando, Deus não vai te deixar desamparado. Já fui moço e agora sou velho. Eu estou sentindo uma graça. Deus está falando aqui com alguém. Deus está falando aqui com alguém. Você não vai ficar desamparado. Pare de colocar. Às vezes a gente acha que é só quem tem muito que está colocando a segurança no dinheiro. E às vezes não. Também pode acontecer. Mas às vezes também quem tem falta fica achando que precisava ter para ter segurança. Não, senhor. Você está ouvindo? E às vezes, por muitas vezes eu agi assim, independente de qualquer coisa, você ter segurança em Deus, tem pessoas que às vezes interpretam errado. Não é sobre orgulho, não é sobre nada disso, é sobre segurança.
sobre você estar seguro em Deus, sabendo que Deus cuida de você. Você está ouvindo? Se for necessário te dar forças, Ele vai te dar forças para fazer algo. Se for necessário ter uma direção específica, Ele vai te dar direção. Se for necessário uma conexão, uma pessoa na sua vida, Ele vai apresentar essa pessoa para você. Você está ouvindo? E também existe o ato soberano de Deus, quando Deus resolve aparecer e fazer alguma coisa que Ele quer só para te abençoar. Eu tenho falado aqui, nem preciso ir muito longe. Tem pessoas que, uma vez Deus me deu uma palavra que eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado não, né? Eu falo assim para modo de dizer, mas Deus me deu uma palavra. Eu estava falando de coisas que acontecem enquanto você adora. Deus tinha me dado uma revelação sobre o Mar da Galileia, que representa uma harpa que nos remete à adoração. Eu comecei a falar, enquanto você adora, Deus chama os seus discípulos, enquanto você adora, Deus faz milagres. E comecei a falar de milagres e coisas que tinham acontecido no Mar da Galileia. Aí já era a quinta coisa era, enquanto você adora, Deus faz aparecer dinheiro na boca do peixe, que foi uma das coisas também sobre o Mar da Galileia, que aconteceram no Mar da Galileia. E quando eu falei assim, tem alguém aqui que precisa pagar uma conta? E Deus vai fazer o dinheiro aparecer. E aquela palavra já são quase, acho que já passou agora de 10 testemunhos. Até onde eu tinha contado tinha sido 8 ou 9 testemunhos. E teve pessoas que abriu a conta e não aconteceu uma vez, aconteceu quase 10 vezes. Só em um curto espaço de tempo foi 6 vezes. As pessoas abrindo a conta e tendo dinheiro aparecendo na conta, e algumas delas nem, em 3 ou 4 casos, até hoje a pessoa não sabe de onde que veio. E teve uma pessoa que aconteceu 2 vezes. E os amigos do trabalho olharam e falaram assim, ele contou acho que para alguns dos amigos do trabalho, os amigos do trabalho duvidaram. E aí ele começou a falar, aconteceu uma vez. Aí como os amigos duvidaram, Deus fez aparecer uma segunda vez ainda. Você está ouvindo? Então, e o pior, e o detalhe, não apareceu nem quem era o nome de quem tinha feito a transferência. Então foi uma transferência sobrenatural. Deus faz isso? Faz. Então a nossa segurança está onde? Em Deus. Uma outra vez, outros casos também, tinha pessoas que tinham dinheiro para receber e não sabiam, chegou um e-mail e ficou sabendo do dinheiro. Aí, né, é milagre, mas aí você pode até entender. Agora, teve um outro caso também, de alguém que abriu o WhatsApp, tinha dinheiro por 2 vezes, aconteceu, e quem abriu o banco, e teve pessoas que não acreditou, e falou, não, pode olhar aqui, quando você recebe um dinheiro, não tem o nome de quem depositou? Nesse caso não, só tinha o dinheiro e não tinha quem depositou. O céu não desampara. E tinha alguém que estava precisando pagar uma conta importante, né? Então tem pessoas aqui, eu estou falando testemunho, que estão aqui, né? São pessoas que estão aqui. E aí, isso aí foi alguns meses atrás. Agora também, recentemente, 2 pessoas aqui, Deus estava me falando para orar sobre milagres financeiros. E o que Deus manda eu estou fazendo. Não estou fazendo aqui para outro motivo, estou fazendo porque Deus fala. Por que Deus está falando aqui? Porque vai ter milagres financeiros a partir dessa oração agora. Deus está falando. Tem um milagre financeiro aí na sua vida. Tem um milagre que vai vir para suprir algo aí sobre as suas posses, sobre o que Deus tem colocado na sua mão. Porque Deus não vai te desamparar. Talvez você dependia até de alguém e agora não tem mais o alguém. Aí Deus está falando, eu vou prover para você de uma maneira sobrenatural. Esse outro testemunho, né? Foram 2 pessoas aqui. Aconteceu uma e depois 2 vezes. Pessoas que chegaram para pagar a conta e a conta já estava paga. Então só em poucos meses a gente tem 14 ou 15 testemunhos nesse sentido. Ou Deus fazendo aparecer, você está ouvindo? Ou Deus, eu já te dei uma base suficiente para falar isso. Sua segurança está em Deus. Ou Deus fazendo dinheiro aparecer, ou pessoa indo pagar a conta estando paga. Você está ouvindo? Então não existe nenhuma limitação para Deus. Às vezes também Ele vai te dar força para trabalhar, como eu falei, direção do que fazer, conectar alguém na sua vida, ou fazer esse ato soberano. Então eu quero terminar aqui declarando para você que
já fui moço, o salmista dizendo, já fui moço e agora sou velho, mas eu jamais vi um justo desamparado. Olha lá, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você é justo? Então, o justo anda em justiça. Como a gente sabe se a gente está sendo justo? Primeiro, você sabe que você foi justificado pelo sangue de Jesus, e depois esse Espírito de Deus, quando você é justificado, o Espírito de Deus é derramado sobre você, é liberado sobre você. E esse Espírito de Deus te leva a cada dia a andar em justiça, andar praticando o que é certo. Você está ouvindo? Então não adianta eu falar que eu sou um justo. Eu tenho que olhar para mim mesmo, fazer uma autoanálise e ver se eu estou deixando o Espírito Santo me guiar. Se você é um justo, naturalmente, essas obras, as boas obras vão te acompanhar. Agora, existe uma controvérsia aqui. Ninguém é salvo pelas obras. Você está ouvindo? Agora, uma coisa é salvação e uma outra coisa é possuir as promessas de Deus. Para você possuir as promessas de Deus, você tem que andar em obediência e guiado pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que vão ser salvas, mas às vezes não vão possuir alguma promessa. E cada caso é muito individual, mas eu tenho uma palavra para pessoas que estão aqui. Deus está falando, é um tempo de andar em justiça, é um tempo de andar fazendo o que é certo, porque Deus quer trazer promessa para a sua vida, promessa cumprida para a sua vida. Tem base bíblica? Tem. Gênesis capítulo 18, versículo 19. O Senhor me chamou para que eu ordene a minha casa e meus filhos depois deles, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Deus está chamando alguém aqui para ordenar a sua casa, porque Deus te escolheu para que você ordene a sua casa, os seus filhos e seus filhos depois deles, para que o Senhor faça vir a Abraão, para que o Senhor faça vir a você um tempo de promessas cumpridas. Ele quer que você ordene a sua casa, Ele quer que você ordene a sua vida, e Ele vai te ajudar aí, Ele vai te ajudar, mas Ele quer que você se posicione e fala, Senhor, eu estou aqui posicionado para receber a sua voz, para saber a sua vontade, faça em mim conforme a sua vontade, porque vai vir um tempo aqui de grande bênção na vida de pessoas, não é para todos, mas tem pessoas aqui que vai vir um tempo de uma grande restauração. Na madrugada a gente estava terminando a oração e Deus falou assim comigo, que Deus ia restaurar de uma maneira sobrenatural. Pega a oração da madrugada. Deus ia restaurar alguém que teve muitas perdas, alguém que perdeu empresa, perdeu negócios. Você que acha que até perdeu tempo, você vai ver, Deus vai trazer um tempo de grande restauração e vai deixar tudo melhor do que era antes. Por quê? Porque agora você está com o coração correto. Agora seu coração está em Deus. Agora Deus aperfeiçoou você até por meio do sofrimento. Você está ouvindo? E Deus vai fazer uma coisa grande e não é coisa pequena não. Você pode dizer amém. Você pode dizer glória a Deus. Gente, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, peço que o Senhor traga o entendimento correto dessas palavras. Que cada um de nós possamos entender e ter a revelação e andar de acordo com essa revelação de que a nossa segurança é o Senhor, de que tudo que nós precisamos é o Senhor. E nós sabemos que não tem nenhuma privação para nós dentro dos seus planos. Às vezes nós somos privados de coisas porque nós estamos com a mentalidade natural. Mas se a gente abrir a nossa visão espiritual, a gente vai ver que a sua palavra é fiel e verdadeira e que ela nos diz que nós não vamos ser desamparados. O salmista nos disse hoje que durante a vida dele, ele foi moço e agora já era velho, mas nunca jamais viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nos ajude, Pai, a viver de uma maneira digna no Senhor. Libera as suas bênçãos, esse tempo de grande prosperidade na vida de muitos aqui. A tua palavra nos diz também que o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus servos. A tua palavra também diz aqui em 3 João, capítulo 1, versículo 2, o inimigo quer colocar tanto bloqueio nessa área, porque ele não quer deixar o Senhor, Jesus ser o nosso Senhor.
Eu peço agora, Pai, que o Senhor venha ser também o Senhor dessa área da nossa vida. Glorifica o seu nome sobre a área das finanças também do seu povo, que está aqui em nome de Jesus. Se você está chegando agora, pega a palavra completa. Pega a palavra completa e não deixa o inimigo por fortaleza para impedir a sua bênção, não. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu declaro agora prosperidade de Deus sobre você. Deus está trabalhando na sua estrutura. Tem pessoas aqui que Deus está trabalhando na sua estrutura já há algum tempo. Para quê? Para aumentar prosperidade. E tem algumas pessoas aqui que Deus está te chamando para generosidade. Deus está te chamando para ser curado da avareza. Sabe como? Dá mais do que você está acostumado a dar. A hora que você perceber que você está curado da avareza, aí você faz o seu ajuste aí com Deus. Você está ouvindo? Tenha sabedoria, né? Tenha a sua... Pode ter seu investimento, pode ter seus negócios, não tem problema nenhum. Mas seja curado da avareza, dando mais do que você está acostumado a dar. E não é uma vez só, não. Tenha o compromisso com a obra de Deus na terra. Entenda que Deus te deu graça, Deus aumentou riqueza sobre a sua vida, e não é para você colocar se as suas riquezas aumentam, não coloquem nelas o coração, mas se Deus te deu uma prosperidade também financeira, entenda que tem um propósito nisso. Você está ouvindo? Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. Não é para você ter uma prosperidade que é só de dinheiro, como o mundo. Não. Não é prosperidade como o mundo. É prosperidade conforme Deus, que não coloca o coração nas riquezas e tem um compromisso com a obra de Deus na terra. Com a obra de Deus a igreja e com a obra de Deus também alguém que está em necessidade que Deus te revela. Se as suas riquezas aumentam, você vai ter que ter mais ainda relacionamento com Deus. Porque se você tem mais do que o suficiente, é porque tem um propósito de Deus. E você precisa então não se apegar. Jesus já está voltando. É bom você ter seus investimentos, suas coisas, está tudo bem. Mas você imagina Jesus voltar e você com milhões no banco guardado? Não é verdade? Sendo que você poderia usar a maneira de Deus, né? Então Deus, na sua infinita sabedoria, quer te guiar nessa área. Talvez Jesus pode voltar agora para você. Ele não voltou para buscar todo mundo, mas voltou para você. Apesar que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quando Deus me disse 3 coisas de direção para a minha vida esses tempos atrás, a terceira coisa que ele me falou foi: Jesus está voltando. Você está ouvindo? Jesus está voltando. Então, mas às vezes, ele volta também para alguns de nós. Você está ouvindo? E você precisa entender quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar. Eu não quero, se for ainda, né, esse tipo de coisa, tem que tomar cuidado com o que fala aqui, porque tem algumas palavras aqui que a gente tem que falar com sabedoria. Até por questão também nossa mesmo, né, do que a gente crê, no nosso meio mesmo. Não estou nem falando de coisas fora, não. Mas imagina você terminar, Jesus chegar e você com milhões parado, ou você com tantos recursos parado. Eu nem sei porque que eu estou falando isso aqui, eu já queria ter terminado há 3 minutos atrás, mas Deus está falando com alguém. Imagina você estar com milhões parados e Jesus voltou, esses milhões ficam lá, sendo que eles poderiam ter sido usados para o reino de Deus, né? Por uma missão que Deus tem. Mas ao mesmo tempo, quando Deus quer fazer alguma coisa, ninguém pode impedir. Nem se alguém não fez a parte dele, não tem problema. Deus vai levantar outro, Deus vai fazer aparecer. Deus tem maneira de fazer, mas Deus também gosta de fazer a sua obra por meio de pessoas movidas pelo amor. Você está ouvindo? A questão não é o dinheiro, a questão é o amor. E quem ama não é quem fala. Quem ama é com quem põe em prática, sabe? Não amar só de palavras, mas de atitudes. Você ama Jesus? Então, ama Ele não só de palavras,
mas nas áreas que mais te incomodam, você tem que deixar ele ser o Senhor. Você está ouvindo? Eu nem ia falar essa parte aqui. Então Deus está falando aí com alguém. Eu vou falar de mim. Eu não quero, no retorno de Jesus, falar, eu tive tantos recursos lá, tive milhões, que poderiam ser usados para pessoas ali, prover para pessoas, porque nesse mundo, muitas vezes nós precisamos ainda desse tipo de recurso, né? Não tem nenhuma limitação para Deus, mas às vezes se Deus quer me usar para prover para alguém, eu não quero terminar minha vida com milhões e milhões guardados, você está ouvindo? E não ser obediente, ser um instrumento de Deus para a vida de alguém. Nós não dependemos de pessoas. Não sou eu que vou estar provendo, é Deus falando comigo. E eu também, às vezes, vendo uma necessidade, falo assim, eu quero ser participante da obra de Deus. Aí eu quero ver quem é crente. Porque Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação. Pega lá, faz uma pesquisa que você vai ver. Jesus falou mais de dinheiro do que de salvação. Por quê? Porque ele sabe que existe o Deus do dinheiro. E o dinheiro disputa o coração do homem com o senhorio de Jesus. Ou Jesus é seu senhor ou o dinheiro. A Bíblia também fala, você vai servir a Deus ou o dinheiro? Então as suas decisões estão baseadas no quê? Na segurança conforme o mundo ou na segurança na palavra de Deus? E agora eu vou contar um segredo para alguém. Esse segredo eu posso falar e você vai orar sobre isso. Quando a sua segurança é o Senhor, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai continuar provendo cada vez mais para você. Ele vai continuar te dando cada vez mais. Ele vai acrescentar cada vez mais para você. Você está ouvindo? E o que não for recompensado aqui na terra, vai ser recompensado na eternidade. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo o que Deus está falando com você? O segredo é que quando você se desprende e você segue a direção de Deus também nessa área, Deus aumenta para você cada vez mais. Tem gente que tem muito, mas e quem tem pouco? Seja fiel com pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Essa é uma promessa de Deus, não é palavra minha não. Não é palavra minha não. É palavra de Deus. Se você for fiel com pouco que Deus tem colocado na sua mão também, sobre o muito Ele vai te colocar. Recebe. Essa é uma palavra aqui para alguém. Seja fiel no pouco que sobre o muito te colocarei. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer Deus é bom? Deus é bom? Deus te abençoe. Nós estaremos aqui de volta às 7 da noite. Então estamos sempre aqui. 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro. Você pode participar aqui da nossa missão. A obra de Deus é movida por amor. Olha lá. E você pode participar da nossa missão comprando o nosso livro. E você pode comprar através do site prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp. Com 2 ou 3 mensagens você pode receber. 199-9588-3146, tá? Tem aqui na descrição, 19. A gente vai colocar o link do grupo do WhatsApp de novo. A gente vai colocar aqui o link de novo na descrição. A gente está, acho que mais de um mês que a gente está sem o link aqui, né, na descrição. A gente vai colocar, tá bom? A gente vai colocar. Se você quer entrar no grupo no WhatsApp, nos envia uma mensagem também. Dessa forma também, tá bom? Então é isso. Pai, obrigado pela sua presença. Traga o entendimento correto dessas palavras. Não deixa ninguém para entender de uma forma que não é a correta, mas que eles possam entender que no Senhor está a nossa segurança. E nós confiamos em Ti, em tudo, em nome de Jesus. Se existe alguém aqui doente ou com alguma dor, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Eu declaro uma unção de cura agora sobre você. E é um tempo agora de coisas novas de Deus na sua vida. De bênçãos e promessas vindo à tona e se cumprindo em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Ativa as notificações que vai ter coisa nova por aí. Até lá.